Olá, rapaziada do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, história show, preparada com muito carinho, com muito amor para vocês irem aos poucos se apaixonando e gostando da história. A história é uma velha senhora que a gente trata com muito carinho, com muito respeito, porque quem não tem história para contar não viveu. Eu sou o professor Giorgio Paulo, hoje com um tema da aula muito massa, a Proclamação da República, a gente está continuando esse assunto, não é? Está terminando hoje, e a Revolução Pernambucana de 1817, né? Que nós temos a data magna aí, dia 6 de março, é interessante, e que em março também, dia 12, é aniversário de duas grandes cidades, Olinda e Recife, né? Olinda tem 487 anos e Recife 485, todas com datas marcadas de fundação aí em 12 de março, uma de 1535 e outra 1537. Estamos hoje com Jéssica, né? Jéssica aqui, ó, a intérprete de Libras com a gente, e a musa da história da EMAD, a professora Vanessa. Bom dia, professora Vanessa! Bom dia, professor Giorgio. Bom dia, meus amores. Olha, estarei aqui, né, para participar dessa aula, junto aqui com o professor Giorgio, e eu já estou aqui ligadinha no chat. É importante que vocês façam interação aí para a gente construir junto o conhecimento, certo? Se tiver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar durante a aula, põe aqui no chat que eu vou estar bem atenta, tá? Mas aí, se você ainda não tem, tá o QR Code aí na sua tela, olha, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife no seu celular, aponta aí o teu celular para a câmera, para a tela e baixa o aplicativo, porque você vai ter essa oportunidade, essa possibilidade de interagir com a gente ao vivo. Cadê? Aponta aí, professora, aponta aí para o QR Code, aponta aí, aponta aí. Aponta a senhora da tela? Não, aqui, outro bracinho. Olha aí, ó. E se você não conseguir assistir essa aula ao vivo, né, e fazer essa interação ao vivo com a gente, vocês podem ainda acessar o canal do YouTube, né, que está lá disponível essa aula, e vocês também podem deixar os seus comentários e suas dúvidas, que a gente vai ficar bem ligados para poder fazer a interação também lá com vocês. Certo? Então, bons estudos e vamos lá, porque hoje tem história pra caramba aí, viu? Vamos nessa então, meu povo bonito. Devil, nós temos hoje aqui visitas importantes no nosso estúdio, né? De vez em quando a gente recebe umas estrelas assim de quinta grandeza, né? Um sol, mas ilumina, né, professora? Tem Devinho ali, tem a nossa companheira ali do estúdio que fica montando ali o esquema, que seu nome, eu não posso nem dizer aqui, porque... Josi, um abraço, Josi, e a professora Carla está aqui com a gente prestigiando a nossa aula de hoje. E, gente, olha só a nossa primeira telinha em tela cheia. Devinho, olha aí, vem, Recife tem encantos mil, Recife é um pedacinho do Brasil. Tá aí, Recife Encantos Mil, um trecho da música do imortal Reginaldo Rossi. Viva o Recife, 485 anos, professora Vanessa, 12 de março de 1585 foi a fundação de Recife. Eu tenho um trechozinho do hino aí, ó, do hino de Recife. Tecida de claridade, Recife sonha ao luar, lendária e heróica cidade, plantada à beira-mar. Tá aí o marco zero, para vocês verem aí. O nome Recife, lá ao fundo a Caixa Cultural. Nós temos depois algumas edificações que nos remetem aí a uns 200, 300 anos de história, né? A Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba está aí, né? E o Marco Zero, que é o ponto principal, inicial, central de todas as distâncias aí de Recife para qualquer parte de Pernambuco. Nós temos aí a ponte, né? Uma ponte icônica, uma ponte belíssima de arquitetura aí, fantástica, a chamada Ponte de Ferro, a Ponte Princesa Isabel, que liga a Rua da Imperatriz Teresa Cristina, e vem para a Rua Nova, né? Aí agora a gente observa que tem uns veleiros ali de lado, né? Aí de lado tem uns veleiros. Assim, como é que chegava barco aí? Porque a essa época aí, 1800 e uns quebrados, não existia uma ponte chamada hoje Ponte Velha, porque ela sai ali da Casa da Cultura, estação do metrô,
desce para a Rua Velha, que vai chegar lá na Rua de Santa Cruz, no Pátio de Santa Cruz. Só que essa ponte velha, que a turma chama, é a ponte mais nova do Recife, é a ponte 6 de março, que é a data da Revolução Pernambucana de 1817, que a gente vai tratar hoje. E aí, eu digo para vocês, 6 de março de 1817, uma setinha ali já batendo ali em Jéssica ali, ó, né? Essa setinha vai o quê? Eu trago para vocês matarem a saudade do professor Luciano, ó. Solta um vídeo aí. E aí, pessoal, eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a data magna de Pernambuco, né? Então, dia 6 de março, passou agora, é o dia onde nós comemoramos a data magna de Pernambuco. Então, essa data, ela foi escolhida em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817. Foi instituída por meio de lei no ano de 2017 e a partir de então ela se constitui como um feriado estadual. Então, nesse sentido, Pernambuco era um dos poucos estados do Brasil que ainda não tinha a sua data magna. Então, em 2017, depois de um sistema de votação que ocorreu um pouco antes, foi escolhida pela população a data de 6 de março em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817. Mas você sabe o que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Como o próprio nome diz, né, a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, ela teve seu estopim em 6 de março de 1817. E ela vai ocorrer devido a todo um contexto econômico, político e social que vinha acontecendo no Brasil na época. Nós vamos ter que lembrar, né, que há pouco tempo antes, aproximadamente aí em 1806, lá na França, Napoleão Bonaparte ele decreta, né, o bloqueio continental. E nesse sentido, o que é que nós vamos ter? Na ideia de tentar acabar economicamente com a Inglaterra, porque ele não conseguia invadir a Inglaterra pelo fato, né, de ser ela toda cercada por água, né, e a marinha inglesa muito poderosa, ele decreta o bloqueio continental e faz com que as nações da Europa, né, elas fiquem sob a ameaça de, caso viesse a ter relações econômicas com a Inglaterra, elas seriam atacadas pelo exército francês. Nesse sentido, Portugal, que tinha uma relação não somente com a França, mas também com a Inglaterra, ficou tentando ali disfarçar, fazendo de conta que tinha cortado relações com a Inglaterra, até que quando foi descoberto, né, o comércio, né, de Portugal com a Inglaterra, sob a ameaça de invasão dos franceses, o rei de Portugal, Dom João VI, e toda a sua família e uma grande quantidade de nobres vieram para o Brasil, escoltados pela Inglaterra, né, fugindo das tropas de Napoleão. Porém, quando chegaram aqui no Brasil, o que vai acontecer é que começaram a cobrar uma grande quantidade de impostos, né, para os brasileiros, né, e para os portugueses que aqui moravam, para custear as guerras de Portugal e também, né, para aumentar a arrecadação da coroa. Nesse sentido, a população aqui de Pernambuco, né, que já vinha sofrendo com a questão como é que a gente pode falar, do enfraquecimento do comércio, né, da cana-de-açúcar, eles terminaram ficando aí muito descontentes pela grande quantidade de impostos que eram cobrados e iniciam um processo de revolta. Nessa revolta, né, o que vai acontecer é que em 6 de março de 1817 começa o conflito, que vai contar não somente com a ajuda, né, de padres, né, da Igreja Católica, mas de uma grande quantidade de liberais daquele período, dentre eles o Cruz Cabugá, por exemplo, que vocês devem já ter ouvido falar, que existe aqui no Recife, né, uma avenida, Avenida Cruz Cabugá, né, que é em homenagem a esse que foi um dos rebeldes, né? O fato é que com a Revolução,
Pernambuco vai ficar independente, né, de Portugal por mais ou menos 75 dias, e o que nós vamos ter é que com a Revolução vão ser implantadas aqui em Pernambuco não somente um sistema republicano, mas também um sistema republicano baseado em ideias iluministas, né, que eram trazidas de lá da Europa, como por exemplo a divisão, né, dessa república em 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. O fato é que a Revolução ela foi um marco na história do nosso estado, e é em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817 que nós temos a data magna de 6 de março. É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Olha aí, rapaziada, gostaram de ver o professor Luciano de novo com vocês? Massa demais, né? Então lembrar vocês o seguinte, que 6 de março é a data magna do estado de Pernambuco. É um feriado para que a gente possa comemorar um momento de libertação histórica do Brasil. Veja, 1817, ou Revolta dos Padres, Revolução Pernambucana de 1817, foi um momento de ruptura, né, com aquele sistema monárquico quase que absolutista, né? Dom João VI tinha acabado de se tornar rei de Portugal e, ao mesmo tempo, estando no Brasil, o que é que acontece? O Brasil foi elevado à categoria de reino, não é? E aí os custos da manutenção dessa família real, dessa corte no Rio de Janeiro, por exemplo, e no Brasil por consequência, trouxe muitos prejuízos para a população brasileira, para os comerciantes. A gente tinha algumas situações aqui em Pernambuco, por exemplo, que só quem podia ser comerciante era português, não é? Ninguém mais poderia ter comércio, a não ser que fosse português ou autorizado pela coroa portuguesa. Então você vê aí uma situação complicada, difícil, fora os impostos que foram criados. Exatamente, Não é? né, professor? Fala aí, professora Vanesca. Ô, Vanessa. Nesse momento, né, o período ali colonial, estava se havendo uma insatisfação da população, né, local, essa questão dos impostos, tudinho. E é importante a gente frisar aqui que outros movimentos em outros estados, como em Minas, né, na Bahia, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, também tinha esse caráter separatista, né, porque na época as pessoas não tinham essa consciência de um Brasil territorialmente unificado, vamos dizer, eles queriam separar, não é isso, professor Giorgio? E aí, o que aconteceu? Esses outros movimentos, eles não foram, como é que se diz, tão para frente como foi a Revolução Pernambucana, né? Eles não passaram daquela fase conspiratória só do arranjo, né? A Revolução Pernambucana realmente conseguiu, por apenas 75 dias, mas conseguiu ser um país, veja só, conseguiu separar e se tornar independente. Os outros movimentos, as outras revoltas, elas tinham esse caráter também, né? Estavam inconformados, insatisfeitos, havia essa divergência com a coroa portuguesa, mas não conseguiram avançar dessa fase conspiratória. Então, por isso que a gente tem essa data como uma data marcante, importante do nosso povo guerreiro, bravio, né? Que Pernambuco foi e é ainda, pela sua história, sua força aí de luta, de conquistas. Então é bem simbólico, tem uma força simbólica o 6 de março de 1817, que hoje é uma lei, né? E que a gente aí tem o nosso feriado para marcar, simbolizar esse movimento que foi tão importante para o nosso estado. Beleza. E esse livro aí que você está aí? Que livro é esse aí? Pois é, um quadrinho bem interessante para a gente entender sobre esse movimento, né? A nossa história aqui de Pernambuco. E, inclusive, o senhor tem um conhecido, né? Fernando Veloso. Isso, professor, que fez, jornalista. Inclusive, uma película e um documentário, um filme. Um filme mesmo, baseado na história da literatura e a noiva da Revolução. Nesse livro que a senhora trouxe aí, é o professor Fernando Veloso, ele é jornalista. Ele foi até secretário de Educação do município aqui perto, da região metropolitana. E ele, enquanto presidente da TV Escola, né, que é ligado ao MEC, ele conseguiu fazer um projeto e fazer um filme mesmo, um longa-metragem. Olha, em HQ, em quadrinho, se Devinho puder ir, ó. Mostra aí, Devinho, o só livro.
bem legal. Eu particularmente adoro história em quadrinho. Então vocês vão poder ter a Olha que história coisa. do nosso Pernambuco, a história aí da Revolução Pernambucana de 1817, contada em quadrinhos, de uma forma bem divertida, bem Massa. legal. Massa mesmo. Então vamos lá, continuando aqui. Lembrar vocês também o seguinte, ó, que essa república que vai se instaurar, por exemplo, em 15 de novembro de 1889, ela começa antes, né? Então a Revolução Pernambucana de 1817, ela lança as bases para essas ideias republicanas que vão, aos poucos, surgindo no Brasil. A professora falou aí de um movimento chamado movimentos nativistas e movimentos separatistas. Os movimentos nativistas, eles foram por questões locais. Por exemplo, a revolta de Felipe dos Santos, a revolta de Vila Rica, né? A Conjuração Baiana e a própria Inconfidência Mineira, mas a Inconfidência Mineira já tinha uma ideia de independência, mas não foi à frente. Né? Foi sufocada antes da turma seguir o plano. No caso da Revolução Pernambucana de 1817, tomou-se o governo, formou-se um país assim, independente de Portugal e do Brasil. Até a bandeira hoje do estado de Pernambuco, ela é a bandeira que foi criada na época da Revolução. A única diferença é que tinha 3 estrelas, né, que é Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que eram as 3 províncias que se uniram, e hoje ficou só a bandeira do estado de Pernambuco, a estrela, né, da bandeira. Um outro movimento que é importante a gente lembrar aqui para vocês rapidinho é a Junta Governativa de Goiânia, que aconteceu em agosto de 1821. Né? Quando Dom João vai para Portugal e as juntas governativas se tornam independentes, Pernambuco também se tornou independente nesse período, antes de Dom Pedro I, lá em 22 de setembro de 22, que esse ano faz 200 anos, né? da independência do Brasil. Mas vamos lá, você tem aqui em tela cheia, rapidinho, a diferença entre monarquia e república, dizer que é diferente, não é que a monarquia, o rei, ele é coroado, ele tem por direito de hereditariedade e primogenitude. Que palavrão é esse, professor? Hereditariedade, passa de pai para filho, primogenitude, só o primeiro filho que tem direito, não é, a ser o herdeiro da coroa. Isso trouxe alguns problemas para filhos gêmeos, viu, professora? Filhos gêmeos, quem nasceu primeiro? É complicado. E a república é feita pelo voto. O voto a gente que escolhe. Ter cuidado com o candidato que a gente vota, porque voto não tem preço, o voto tem consequência, não é? Então a gente depois vai reclamar. Exatamente. Só voltando um pouquinho, uma curiosidade agora sobre a questão do período, né, da Revolução Pernambucana. Existia, na época, uma exigência, né, de que o povo aqui de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, pagasse a luz que era lá do Rio de Janeiro. Sim. Veja só, e isso causava muita insatisfação, né? Porque imagina, você aqui num território aqui de Pernambuco pagar para custear, né, a luz que seria utilizada lá no Rio de Janeiro. E isso causava muita indignação, não só a participação popular que existiu nesse movimento, como também da elite, né? Então foi um movimento aí que abarcou toda a população local e que se manifestou contra todo esse sistema que se existia nesse período. E lembrar que naquela época não era energia elétrica, a luz era feita de lamparina, velas, né, velas de cera ou lamparinas com óleo de baleia. Né? E vale salientar, professor, aqui em Santa Catarina, né, aquela região lá de Porto Alegre, era chamada de Desterro inicialmente, depois Florianópolis, era um grande centro baleeiro, das baleias francas e jubartes. Elas eram mortas, eram abatidas ali e da gordura se fazia tanto óleo para iluminar as lamparinas da cidade, das casas, como também fazia argamassa de cimento que não tinha. Né? Mas vamos embora. Olha lá, aqui a gente tem a figura de Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II era o imperador do Brasil, ele se tornou imperador do Brasil em 1840 e foi até 1889 como foi deposto. Então, final do século XIX, a monarquia brasileira, ela foi simplesmente acordada à madrugada, ali a gente viu na aula anterior lá no Palácio, né, do Campo de Santana, quando as tropas lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca chegam e dizem simplesmente ao imperador, o senhor não é mais o imperador do Brasil, o do imperador coitado. Né, com quase 80 anos de idade, de madrugada, 3 e pouca da manhã, eu me lembro que eu estava lá. E aí, Dom Pedro, o que é que está acontecendo aqui? O que é isso aí, Devinho? O Devinho estava lá no palácio também. Aí disse, não, tem uma turma aí, o Marechal quer falar com o senhor. Aí o pobre do imperador se acorda meio atordoado, que era um colega, né?
eram colegas. Dom Pedro II era amigo do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros marechais, né, de guerra. E aí disse, não, o senhor agora não é mais imperador não, viu? O senhor agora é nada. Como? Vê. E assim foi feito. O que a gente chama de proclamação da República, na verdade foi um golpe dado à monarquia brasileira. Né? Não foi um processo natural, normal, de passagem, né? De mudança, um plebiscito, não. As tropas chegaram, invadiram, cercaram e disseram, ó, acabou a monarquia brasileira, agora é a República. De um dia para o outro. Né? E o participação popular, né? Participação popular nenhuma, zero. O povo, mais uma vez, continua assistindo. Não tinha nem televisão para assistir e assistiu de longe. Né? Mas vamos lá. Então, o fim do Império vem a questão religiosa. Eu tinha falado para vocês uma vez o desgaste com a lei do padroado, com a bula Syllabus ou Syllabus Errorum. Né? Eu até falei para vocês do Papa Pio IX, de uma bula chamada Quanta Cura, e um livro atrás, que era o que a gente chama de um compêndio, né, sobre as irregularidades da modernidade daquela época, né, um apêndice, um anexo chamado bula Syllabus Errorum. Tá? Depois a questão daí do Dom Pedro II com o Papa, né, vendo a questão aí da feijoada com a macarronada. A Constituição do Brasil tinha a lei do padroado, que proibia qualquer questão da igreja sem autorização do imperador, e ao mesmo tempo a Syllabus Errorum, ela era uma determinação para a igreja no mundo todo, e não era exceção no Brasil. Né? Então, como conciliar essas duas coisas? A outra questão, gente, questão militar. Então, o Exército passou por um processo de profissionalização após a Guerra do Paraguai e passou a questionar a monarquia. Por que isso? Porque o Exército brasileiro, ele na verdade diz, né, e a gente tem uma previsão assim, de que o Exército brasileiro nacional, ele foi formado na batalha contra os holandeses. Né, naquela batalha do Monte das Tabocas, do Monte Guararapes. Foi quando juntou-se várias tropas, formou-se um exército, então configurando aí um exército brasileiro. Mas ele foi montado em momentos da história, não teve uma continuidade. Na Guerra do Paraguai, foi formado novamente esse exército brasileiro, e esse exército ele tinha várias pessoas de condições diferentes, inclusive escravos eram colocados nos pilotões, lanceiros, né? E com a promessa de que eles seriam libertos e receberiam dinheiro, receberiam terras, quando a guerra acabasse e se voltassem vivos do campo de batalha. Ainda tinha essa, né? Porque os oficiais eram sempre das elites. E a Marinha brasileira, naquela época, né, que foi trazido com Dom João VI, o professor Luciano até falou no vídeo, em 1808, quando a corte portuguesa chega, né, forma então, por exemplo, a Marinha brasileira, o Corpo de Fuzileiros Navais. Se você vê uma banda mais linda que eu já vi tocando, né, de bandas marciais, militares, é a banda dos Fuzileiros Navais. Veja que tem um bombão chamado, acho que é Fuzileiro o nome do bombo, que tem a data de fundação, que é 1808. Né? Então, é interessante também parte da nossa história. A outra questão é os republicanos do 13 de maio. O que quer dizer isso? 13 de maio, a gente tem aqui o Parque 13 de maio, perto da Faculdade de Direito aqui, né, no Recife, no centro do Recife. Mas o 13 de maio representa a abolição da escravidão, a Lei Áurea. Então, ó, com a abolição da escravidão, muitos proprietários de terras e de escravizados se voltaram contra a monarquia. Mas por que se voltaram contra a monarquia, professora? Ora, vale salientar o seguinte, conta para mim aqui, Devinho, rapidinho. Os proprietários de terras, seja os senhores de engenho, ou os senhores de plantações de café, ou de criadores de gado, ou de quem tinha escravos de ganho, que eram aqueles escravos que viviam nas cidades, e trabalhavam para as famílias, vendendo algumas coisas, né? Esse pessoal, quando a abolição da escravidão veio, eles se viram assim, eu disse, oxente, eu comprei um escravo, paguei caro, herdei 100 escravos do meu pai, do meu bisavô, e agora eu vou perder tudo. Eles queriam que o governo brasileiro, que o imperador, pagasse, indenizasse pela abolição da escravidão. Por exemplo, eu tenho 100 escravos, tenho 200 escravos, tenho 10 escravos, tenho um escravo. Eu quero que o governo pague pelo que eu paguei, eu pague o que eu quero que ele pague pelo aquele escravo que agora está liberto. Então, isso trouxe, lógico, primeiro que a escravidão nunca deveria ser uma prática, né? Nunca ter existido, porque ninguém escraviza ninguém, tá certo? Mas era um costume, era uma tradição, a turma lucrava com isso, é feito gado,
infelizmente, é uma parte feia da nossa história, mas ela existiu, não é? E ainda existe por aí, não é? Hoje ainda, gente trabalhando, não é? O que a gente chama de análoga à escravidão, é o cara trabalhar 10, 12, 15, 20 horas por dia, e com meia hora para comer e dormir, bora acorda, vou trabalhar de novo, sem receber nada. E aí, essa questão vai trazer um problema para o Império. E agora a gente tem os ideais positivistas. A gente tinha um filósofo francês chamado Auguste Comte, ele trabalhava sobre o positivismo, né? Uma corrente filosófica bastante avançada para a época. E no Brasil veio um professor da Academia Militar chamado Benjamin Constant. Né? E Benjamin Constant traz para a gente essa ideia de positivismo que está presente na bandeira do Brasil, ó, ordem e progresso. Então, os ideais positivistas estão presentes na bandeira. Outra questão, 15 de novembro de 89, a proclamação da República. A gente vê aí novamente aquele quadro, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido. A proclamação da República não teve a participação do povo, o povo, né? Quando soube já foi tarde, né? Foi excluído desse processo. O que foi complicado é criar expectativas de um regime republicano que seria bom para o povo, mas o povo continua afastado, né, longe desse processo. A gente tem um autoritarismo militar, né, os militares, Marechal Deodoro Fonseca, Floriano Peixoto, né, vai trazer aí uma política forte, autoritária. O poder das elites agrárias, então quem tem terras vai mandar, e aí a gente continua essa aula no próximo momento. Um abraço para vocês. Sou Vanessa. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Eu quero agradecer aqui a André, Vitor, Ana, Evelyn, Renata, que participaram hoje da nossa reunião aqui, da nossa aula, do chat. Maria também, ó. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Fique com Deus até outra hora, hein?